pessoal, sejam bem-vindos à quinta aula da disciplina de Fundamentos de Análise Financeira. Eu sou o professor César Abud e nesta aula vamos abordar o regime de capitalização composta. Iremos aprender a calcular o valor presente, valor futuro, taxa, período e juros. Os juros compostos são a base para entender aplicações, empréstimos, financiamentos e decisões financeiras no dia a dia. A unidade 2 da nossa disciplina, ela é composta de juros compostos, descontos, operações de desconto racional e bancário e equivalência de capitais. Nesta videoaula, iremos trabalhar os juros compostos. Mas gostaria de comentar com vocês que os conceitos, tanto de desconto quanto de equivalência de capitais, em termos conceituais, ele é o mesmo do juros simples, tá certo? Tanto o desconto racional quanto o bancário. O que muda nisso aqui são as fórmulas, uma vez que no juros simples nós temos uma função linear dos juros e, como vocês vão ver nessa videoaula, nos juros compostos nós temos uma função exponencial. Então, ó, conceito dos juros no regime de capitalização composto, no regime de capitalização composta, né? Os juros incidem sempre sobre o montante anterior, ou seja, eles vão incidir sempre sobre o valor futuro do período anterior. Se vocês lembrarem, lá no regime de capitalização simples, os juros incidiam sempre sobre o capital. Então, vou pegar o mesmo exemplo lá do juros simples para a gente trabalhar aqui nos juros compostos. Então, era um empréstimo de R$100 na data zero e a taxa igual a 10% ao período. Esse 10% aí pode ser mês, ano, vamos trabalhar como mês aqui, certo? Então, no período zero, nós tínhamos lá que o valor, no período zero, o valor de empréstimo é de R$100, que é a mesma coisa que o valor presente, né? No período zero, o valor futuro é igual ao valor presente. Passados um período, nós tínhamos lá, lembrando aqui, os juros compostos sempre incidem sobre o montante. Então, aqui no período zero, como o montante é igual ao capital, né, que o valor futuro é a mesma coisa que montante e o valor presente é a mesma coisa que capital, a taxa de juros de 10% vai incidir sobre o montante, sobre o valor futuro do período anterior, que é o período zero. Isso vai dar um valor de R$10, e aí somando o valor futuro do período anterior, mais os R$10 de juros do período atual, eu vou ter um valor futuro de R$110. A princípio, aconteceu a mesma coisa que o regime de capitalização simples. Então, o valor futuro seria lá o valor presente vezes 1 mais I. No segundo período é que vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque os 10% vão incidir sobre os 110, que é o montante ou o valor futuro do período anterior. E 10% de 110 dá R$11. Se eu somar com o montante do período anterior, eu vou ter um montante atual, né, um montante no final do segundo período de R$121. A fórmula ficaria lá valor presente, que, né, valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais I e que multiplica 1 mais I. Se vocês lembrarem, no juros simples eu tinha os 10% sobre o capital, sobre o valor futuro ou valor presente lá do início do empréstimo, que dava R$10 e aí a soma era 120. Então, aqui eu já tenho R$1 a mais de juros do que no regime de capitalização composto. E assim por diante, até eu chegar lá no período que eu quero. Então, de uma forma genérica, eu teria aqui a taxa de juros, que é o I, que vai multiplicar sobre o valor futuro do período anterior, que seria aqui, não importa qual período, e eu teria o cálculo do valor futuro. Então, a fórmula básica dos juros compostos é valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica mais 1 mais I elevados a N. Então, isso aqui é uma função exponencial. Okay? Constatação importante, os juros incidem sobre o montante, ou seja, sobre o valor futuro do período anterior. Esse montante está incluindo os juros do período anterior, portanto, juros sobre juros. E aí é a mágica aqui acontece a mágica dos juros compostos. É aqui que a gente fala que
quem tem dinheiro ganha mais dinheiro, não é isso? Por quê? Porque os juros vão trabalhar a nosso favor. O duro é que quando a gente precisa do empréstimo, né, de um financiamento, os juros compostos vão trabalhar contra a gente. Eu vou pagar mais juros no regime de capitalização composto do que no regime de capitalização simples. Então, a fórmula dos juros compostos, então do juros valor aqui, juros é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1. Se vocês lembrarem, lá no juros simples, no regime de capitalização simples, a fórmula era juros igual ao valor presente, que multiplica 1 mais i vezes n. Ok? A taxa de juros e o período, neste caso, devem estar na mesma base. E aqui, gente, é o que eu comentava com vocês. No juros simples, eu tinha que compatibilizar o período, a taxa, né? E aqui eu também preciso compatibilizar o período e a taxa. Lá no juros simples, eu poderia tanto converter, né? Vamos chamar de conversão, a taxa quanto o período. Né? Eu poderia compatibilizar o período à taxa ou a taxa ao período, que não dava problema, o resultado seria o mesmo. Aqui nos juros compostos, muda um pouco de figura. Né? Eu aconselho vocês a sempre, nesse caso, compatibilizarem o período à taxa. Então, só para a gente lembrar, então vamos imaginar que eu tinha uma taxa de juros no regime simples de 12% ao ano, ok? E eu tinha um período, lembra lá do N, de 6 meses. Então, se vocês lembrarem lá, a fórmula do juros simples era juros igual a valor presente que multiplicava I que multiplicava N, tá certo? Então, vamos dar um exemplo aqui, que eu tivesse lá R$100, a minha taxa de juros é de 12% ao ano, então tanto que daria 0,12, né? Lembra que eu tenho que dividir por 100, não é isso? Se eu colocasse 0,12, que era a minha taxa anual, eu pegaria lá o período que eu comentei com vocês, pegaria os 6 meses e dividiria por 12. Então eu teria aqui, não é isso? Que os meus juros vão, né, é R$100, que multiplicava 0,12, que era a minha taxa anual, que multiplicava meio ano, 0,5. 6 divididos por 12 dá meio. E o resultado disso aqui seria o mesmo que eu fizesse ao contrário. Eu pegasse aqui os juros, seria lá R$100, e eu pegasse 0,12 e dividisse, que é a taxa anual, dividisse aqui por 12, que é um ano tem 12 meses, e multiplicava por 6 meses. O resultado vai ser o mesmo, tá certo? Então eu vou chamar a calculadora aqui e vamos fazer aqui os dois cálculos. Então eu tinha lá R$100, que multiplica 0,12, que é a taxa de juros anual, vezes meio ano, 0,5. Opa, errei aqui, gente. É meio ano. Igual, eu tinha 6 aqui. Então, eu venho aqui, eu vou ter aqui R$6 de juros. Se eu fizer a mesma conta com a fórmula de baixo, então eu teria lá os mesmos R$100, só que multiplicados por 0,12 divididos por 12 vai dar 0,01, né? E vezes 6, eu vou ter lá os mesmos R$6. Então, no juros simples, eu vou ter a mesma situação. Vou fazer este mesmo exemplo trabalhando com os juros compostos. E vamos fazer aqui o mesmo exemplo, onde eu vou usar aqui juros igual valor presente, R$100, que multiplica. Então, abre chave, 1 mais a taxa, eu vou manter ao ano, 0,12, elevados ao N. O N está em meses. Então, a primeira opção aqui é eu compatibilizar o N, no meu período, a minha taxa. Então, eu tenho que pegar
esse n, 6 dividido por 12, e eu tenho aqui meio ano. Então, eu venho aqui e elevo a meio. O resultado dessa conta, menos 1. Então, vamos lá fazer a calculadora. Estou com a calculadora científica aqui. Vamos fazer o cálculo. 1 mais 0,12, 1 mais 0,12 é 1,12, certo? 1,12. E aí, no caso aqui da científica, eu tenho a teca x elevado a y, então, x elevado a y, eu quero levar a meio. Então, vou levar a meio, 0,5. Igual. Então, eu tenho aqui 1,058, está com várias casas decimais aqui. O resultado dessa conta, eu tenho que tirar o 1. Então, eu vou menos 1. Então, eu tenho aqui que o resultado desta conta aqui, que está entre chaves, deu 0,058300, deu todo esse número grandão aqui. E aí eu vou multiplicar agora por 100, vezes 100. Então, aqui o resultado, arredondando para 5,83, 5,83, então eu tenho aqui que deu R$5,83. Então vocês lembrem, aqui, prestem atenção, né, guardem esse número, que mais para frente eu vou mostrar para vocês. Vocês viram que no juros simples, então ó, vou pôr aqui regime de capitalização simples, os juros dessa nossa operação deu R$6. E aqui deu 5,83, ou seja, deu menor do que os R$6 lá. Agora eu vou fazer ao contrário. Eu vou pegar aqui os juros, R$100, multiplicados por, vou abrir aqui, 1 mais. Eu vou dividir os 12% ao ano, eu vou dividir por 12 para chegar no mensal. Eu daria aqui 1 mais 0,01. Então, o que eu fiz aqui agora, né? Eu peguei 12% ao ano, dividi por 12 e cheguei que é 1% ao mês, a minha taxa. Né? 1% ao mês. Então, 1% dividido por 100 vai dar 0,01. Isso tudo aqui elevado a 6 meses. Menos 1. Então, vamos fazer a mesma conta aqui. Deixa eu chamar a calculadora. Limpar aqui o conta anterior que nós fizemos. 1 mais 0,01 vai dar 1,01. Isso aqui elevado a 6 já deu 106152. E aí eu vou tirar agora o menos 1 da fórmula. Menos 1. Então, eu tenho aqui 0,615, 201. E aí eu vou multiplicar por 100. Vou fazer essa conta aqui de fora. Vezes 100. Ou seja, quando eu mexi na taxa, eu vejo 6,15. 6,15. Certo? Então, 6,15 é diferente de 5,83. O qual está correto? Este aqui que está correto. Essa segunda conta, onde eu dividi os 12% ao ano, dividi por 12 meses e peguei a taxa mensal, está errado, porque dá valores diferentes. Não, isso não pode acontecer. Ok? Então, aqui só para fazer uma demonstração para vocês o porquê que eu sempre falo para os alunos compatibilizarem o período à taxa de juros e não a taxa de juros ao período. Dando prosseguimento na nossa aula, a fórmula dos juros a fórmula dos juros compostos vai ficar valor futuro igual ao valor presente, que multiplica 1 mais i elevado a n. E reforçando, a taxa e o período devem estar na mesma base. Portanto, eu aconselho vocês fortemente a compatibilizarem o período à taxa. Da fórmula geral, mesma coisa que o juros simples, através de álgebra, eu consigo saber, né? Uma vez que eu tenha lá o valor futuro, a taxa e o período, eu queira saber o valor presente, a 1 mais i elevado a n que está multiplicando, passa para o outro lado da fórmula dividindo, está aqui. No caso, se eu quiser saber n, que uma exponenciação,
O inverso da exponenciação é o logaritmo, então eu terei aqui n igual ao logaritmo de aqui o valor futuro, o valor presente está multiplicando, ele vem aqui dividindo, então o valor futuro dividido por valor presente é logaritmo, porque esse 1 mais i aqui está elevando, então é logaritmo de valor futuro dividido pelo valor presente, dividido, esse 1 mais i passa para o lado de cada fórmula, dividindo, porque está multiplicando o valor presente, mas também eu tenho que aplicar o logaritmo por causa da exponenciação. E no caso da taxa, que é o i, eu tenho duas fórmulas que é possível. Para calculadoras que não tem a raiz enésima aqui, que é essa segunda fórmula aqui, ó, a raiz enésima, eu uso lá o valor futuro dividido pelo valor presente menos 1, raiz enésima do resultado dessa conta. Ou para calculadoras que não tenham a raiz enésima, eu posso... A raiz enésima é, para quem lembra lá de radiciação, o 1 dividido pelo n é a mesma coisa que raiz de n. Okay? Então eu elevo a 1 sobre n, o valor futuro dividido tudo isso aqui menos 1, né? E eu vou achar a taxa também. Então essas são as fórmulas que a gente utiliza. Para quem for utilizar a fórmula. Existe uma outra maneira que eu vou ensinar para vocês e provavelmente na webconferência eu reforço com vocês. Nós vamos utilizar a calculadora financeira, a mais famosa é a HP12C, então eu vou ensinar vocês a usarem a calculadora HP12C. Quem quiser pode comprar e utilizar no seu dia a dia, ou existem aplicativos para celular que simulam HP12C, e existem também aplicativos para computador ou tablet. Okay? Características do regime de capitalização composto, né? Os juros incidem sobre os juros e o valor futuro cresce exponencialmente. Então é uma função exponencial. E aí, comparando com o regime de capitalização simples, juros compostos, a grande pergunta é: os juros compostos são maiores do que os juros simples? Essa é a grande pergunta aí do comparação. Então, vocês lembram que eu fiz o cálculo para vocês? Deixa eu pegar a caneta. Eu vou colocar aqui os juros, deu R$6 no regime de capitalização simples. E quando nós calculamos da forma correta no regime de capitalização composto, ele deu 5,83. Então, só para reforçar esse conceito, quando o n, o período for 1, nós temos aqui, ó, o valor dos juros, no exemplo que nós demos lá dos R$100 com 10% de juros ao período, nós tínhamos lá, no primeiro período, tanto no regime de capitalização simples quanto no regime de capitalização composto, os juros foi R$10. Não é isso? Então, só lembrando lá, eu tinha um capital, que era o valor presente, igual a R$100, e no n igual a 1, eu tinha um valor de juros de R$10, tanto nos juros simples quanto nos juros compostos. Agora, nesse exemplo que eu dei para vocês agora, nós tínhamos lá 6 meses, então é meio ano. 6 meses. 6 meses. E aqui vamos dizer que fosse um ano, né? Aquele exemplo que nós demos de 10%, aqui é um ano. Um ano, o tempo. Então aqui, ó, deixa eu até apagar. Vamos apagar aqui para a gente fazer certo. R$10 não é aqui. Aqui é um ano. Um ano. Então aqui, ó, se eu for traçar aqui eu teria R$10, tanto nos juros simples quanto nos juros compostos. Agora, quando ele é menor do que 1, o azul é juros compostos, ok, gente? Então, nos juros compostos, eu tinha aqui, ó, esse ponto aqui vale 5,83. 5,83. E nos juros simples,
eu tenho R$6. Okay? Então, eu comparando os juros simples com os juros compostos, eu tenho a seguinte situação. Quando n é igual a 1, os juros são o mesmo, tanto faz nos juros compostos ou nos juros simples. Quando n é menor do que 1, que é aqui a linha vermelha, os juros simples são maiores do que os juros compostos. Quando n for maior do que 1, os juros compostos, que está em azul aqui, é maior que os juros simples. Certo? Então tá lá, juros simples maiores que compostos, à esquerda do período número 1 e à direita do gráfico, que é o n maior que 1, juros compostos são maiores que os simples. Então aqui um resumo, para a gente fechar aqui a aula de juros compostos. Quando n for menor que 1, os juros simples são maiores que os juros compostos. Quando n for igual a 1, os juros simples são iguais aos juros compostos. E quando n for maior do que 1, os juros compostos são maiores do que os juros simples. Vamos lá, por exemplo, igual ao que nós fizemos lá no regime de capitalização simples. Vamos trabalhar aqui, ó, com o mesmo exemplo lá do juros simples. Uma empresa toma um empréstimo de 50 mil, a taxa de 1,8% ao mês, no regime de capitalização simples. Sabendo que a amortização será feita 6 meses após a contratação do empréstimo, calcule o montante a ser pago no final deste período. Então vamos observar o seguinte. Eu tenho a taxa, ela está mensal. E o período também está mensal aqui, ó, 6 meses. Então, tanto o período quanto a taxa estão na mesma base. Então, nós não teríamos problema com conversão. Então, eu vou fazer pela fórmula primeiro. Então, eu tenho lá o valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais i elevados a n. Então, ele quer saber qual é o montante, ou seja, qual é o valor futuro. Ele quer também saber Aliás, aqui ele só está pedindo o montante, não está pedindo os juros. Então, vamos lá fazer via fórmula. O valor futuro é igual ao valor presente. Bom, o valor presente está aqui, ó, 50 mil. Então, vamos montar aqui o nosso problema. O valor presente é igual a 50 mil. A minha taxa, que é o I, ela é igual a 1,8% ao mês. E meu período, que é o N, é igual a 6 meses. Então, período e taxa estão na mesma base. Taxa mensal, período 6. Então é só aplicar a fórmula. 50 mil, que é o meu valor presente, que multiplica 1 mais i, e 1,8 eu preciso dividir por 100. Lembre-se, né? Para fazer conta, eu vou ter que transformar o percentual, que é porcento, em decimal. Então isso aqui vai dar 0,018. Então esse 1 mais 0,018. Isso tudo aqui é elevado à sexta potência, porque o n é 6 meses. Então nós teremos aqui, ó, o valor futuro é igual a 50 mil reais, multiplicados por 1 mais 0,018, nós vamos ter aqui 1,018, elevado à sexta potência. Então eu vou ter aqui valor futuro é igual a 50 mil, que multiplica 1,018 elevado à sexta, vamos chamar a calculadora aqui, porque realmente eu não sei fazer conta de exponenciação de cabeça, não é isso? Então vamos lá, 1,018 xy aqui, ó, x elevado à sexta potência. Então eu tenho lá eu vou usar 4 casas decimais, então eu tenho aqui 1,1129, a quinta casa é 7, então eu arredondo para 1130, ok? Então vamos lá, 1,1130. Aí eu tenho aqui o valor futuro é igual a 50 mil, que multiplica 11,30. Vamos chamar novamente a calculadora.
E aqui eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Aqui, isso aqui ficou na memória da calculadora, todo esse cálculo aqui, com todas essas casas decimais. Eu vou multiplicar por 50 mil direto aqui, ó, 50 mil. Então aqui, o que ficou aqui? Deixa eu pegar a borracha. Aqui eu já quero fazer a conta. Ficou 55 mil. Ficou 55.648,91. Então, vamos lá. Ficou 55.648,91. Certo? Aqui, o que aconteceu? Ele fez com todas as casas decimais. O que acontece muitas vezes que vocês, quando vocês vão resolver as atividades ou fazer os cálculos, né? Vocês chegaram aqui que 1,018 elevado a 6 deu 1,1130. Aconselho vocês a trabalharem sempre com 4 casas decimais aí, para chegar mais próximo possível do resultado correto. Eu vou apagar isso aqui e vou fazer essa conta aqui, ó, 50 mil vezes 1,1130. Então, 50 mil vezes 1,1130. Eu vou chegar num resultado de 55.650. Professor, mas numa questão das atividades, ou mesmo uma questão de prova, o que vai acontecer? Eu considero os dois cálculos aí como corretos, né? Tanto 55.650 quanto quem fizer o cálculo de 55.648,91. Qual é o correto? Né? O correto, financeiramente falando para vocês, o correto é esse aqui. Porque aqui está fazendo o cálculo com todas as casas decimais. Aqui a diferença deu menos do que R$2, deu aí R$1 e alguma coisinha ali, né? R$1,09 de diferença de um para outro. Mas imaginem que a gente está trabalhando aqui com 50 mil reais, mas e 50 milhões, e 500 milhões? E hoje em dia é comum, né, o pessoal falar em bilhão, trilhão de reais e tal. Essa diferença vai crescer. Então tomem muito cuidado. Academicamente falando, eu considero as duas como corretas, sem problema nenhum. No caso de questões de múltiplas alternativas, vocês vão chegar nesses 55.650, não vai ter essa alternativa. Vamos supor que lá a letra A vai estar lá 55.600. A letra B vai estar lá 55.648,91. A letra C estaria lá 55.630. A letra D vai estar lá 55.623,32. E aí vocês fizeram a conta e deu esse aqui. Vocês têm que assinalar a mais próxima disso aí, né? Aproximadamente. Então, qual é a mais próxima de 55.650? Vai ser a letra B. Tá certo? Essa aqui que vai ser a letra a alternativa que é mais próxima dos 55.650. Porque o 600 está mais longe. Né? Esse aqui está mais longe. Que falta R$50 de diferença. Aqui eu tenho 1,09 de diferença. E aqui eu tenho uma diferença de R$20. E aqui eu tenho uma diferença de 20 mais 27, 26 e alguma coisinha. Então o mais próximo, né, da alternativa correta é a letra B. Ok? Essa é uma maneira de fazer via fórmula. Para a gente fechar a aula, eu gostaria de mostrar para vocês a calculadora HP12C. Tá? Então, lembrando do nosso exemplo, essa aqui é a calculadora financeira HP12C. Então nós temos aqui as funções financeiras da HP12C. Então é o N, o I, o PV, o PMT, o FV. As teclas em azul e em laranja também são financeiras, tá?
Aqui, embaixo do 7, o begin, o end também são financeiras. Conforme as aulas forem passando, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui algumas operações, eu gosto muito dessa calculadora e eu vou dar um exemplo para vocês conhecerem. Depois eu vou fazer aulas específicas da calculadora. Vamos lá. Aqueles R$100 que era nosso valor presente. Eu tenho que mudar o sinal, isso depois, numa próxima aula eu mostro para vocês. Lembra do fluxo de caixa? Eu estou pegando um dinheiro, vamos lembrar do diagrama do fluxo de caixa na primeira aula que nós tivemos lá. Se eu estou pegando um dinheiro emprestado, vai entrar dinheiro no meu bolso. Então, o meu valor presente ele é positivo. Então, valor presente, esse PV aqui, está em inglês essas teclas, né? Então, lembra lá, nós vimos VP, né? Aqui é Present Value, é valor presente em inglês. Então, eu aperto a tecla PV. Ele vai jogar na memória da calculadora PV. Aí nós vimos lá que nossa taxa era de 10% ao período. Então, 10 é meu I, que é a minha taxa, a tecla I aqui. Ó. E 6 meses era o nosso período, no exemplo anterior ali. Então, 6 meses era o período. Aliás, eu me enganei, né, gente? A taxa era de 1,8 ao mês, não é isso? 1,8 ao mês, eu vou jogar aqui a taxa. Então, vocês viram, eu tinha colocado 10, mas errei. Não tem problema, eu vou lá, ponho 1,8 e joguei de novo no I. O que eu quero saber? Eu quero saber quanto que eu tenho que pagar. Então, qual é o meu valor futuro? Aqueles R$100 que eu peguei emprestado por 6 meses a uma taxa de 1,8 ao mês, depois de 6 meses, quanto que eu tenho que pagar? Então, eu vou apertar o FV. Então, olha lá, ele deu 111,30. Na realidade, ó, lembram que eu errei de novo. O valor presente era de R$50 mil. Então, ó, não tem problema, eu vou pôr os R$50 mil aqui agora. R$50 mil eu vou jogar no valor presente. Então, o que aconteceu aqui que eu fiz? Os R$50 mil foi para a memória do valor presente, a taxa já estava inserida 1,8 e eu já tinha 6 meses aqui no N. Eu quero saber quanto que eu tenho que pagar. Então, eu vou dar o FV aqui agora. Então, lá, lembra que deu, quando eu fiz com todas as casas decimais pela fórmula, ele deu 55.648,91? Então, o que aconteceu aqui? Por que ele trouxe valor negativo? Lembrem lá do diagrama do fluxo de caixa. Deixa eu voltar aqui para o nosso exemplo. Então, se eu fosse fazer fluxo de caixa aqui, ó, o que aconteceria aqui? Eu peguei R$50 mil emprestado, que é o meu valor presente, então ele é positivo, tá certo? Por um período de 6 meses, então meu N é igual a 6 meses, e a minha taxa era de 1,8% ao mês. Então, aqui era o valor presente, né? Eu vou lá, PV, né? ou o VP nosso da fórmula, o PV é em inglês. E aqui eu queria saber qual é o FV, ou o valor futuro, VF, que é a fórmula nossa ali, ó. É a nossa fórmula aqui, VF. FV e VF é a mesma coisa, só que aqui está em inglês Future Value, tá? Aí ele me deu lá 55.648,91. Como a seta está para baixo, o valor é negativo. Por quê? Porque após 6 meses, eu vou ter que pagar esse empréstimo. Então, a calculadora HP12C, na verdade, as calculadoras financeiras, não é só HP12C. Eu conheço e utilizo há muitos anos, há mais de 40 anos, a calculadora HP12C. Ela trabalha com o diagrama de fluxo de caixa. Então, olha lá, foi 55 mil. Vou dar um exemplo aqui para vocês, esse mesmo exemplo, só que em vez de empréstimo de 50 mil, vamos dizer que eu tivesse aplicado 50 mil reais. Então, eu vou limpar aqui, ó, eu aperto o F e o CLX, que é o Clear, ele limpa todas as memórias da calculadora, e agora eu vou fazer o contrário. Eu investi 50 mil reais, 50 mil reais. Como eu investi, saiu dinheiro no meu bolso. Então, lá no diagrama de fluxo de caixa, a setinha estaria para baixo. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que mudar o sinal. Então, aqui é CHS, é Change Signal, é mudança de sinal. Então, ó, o 50 mil vira negativo. E aí eu vou colocar no valor presente, no PV aqui, ó.
Então eu investi 50 mil a uma taxa de 1,8% ao mês. Por 6 meses. Vai aqui no N. Então, quanto que eu vou resgatar do final de 6 meses? Ou seja, quanto que o banco vai me devolver já com os juros? Aí eu aperto o FV, ó, pode ver que ele deu o mesmo resultado, 55.648,91, porém ele me deu com sinal positivo. Por quê? Aqui nessa tela eu não consigo desenhar, vou trazer, porque o meu diagrama de fluxo de caixa ele foi invertido. Então, aqui é empréstimo. Agora eu vou fazer aqui um investimento. Saiu 50 mil reais do meu bolso, então saiu 50 mil reais, que é o meu valor presente, é negativo. Apliquei por 6 meses, a uma taxa de 1,8% ao mês, e eu vou resgatar, no final é positivo, os 55.648,91. Ok? Então, gente, lá no material que está disponível no AVA, estão as fórmulas, vocês podem trabalhar com a fórmula, mas quem sabe usar a calculadora HP12C vai facilitar, e eu devo gravar aulas de como utilizar a HP12C e aí fazemos os exemplos, ok? Então, bons estudos, vejam o material, tenham as atividades, executem as atividades, e eu estarei disponível na plataforma para qualquer dúvida. Até a próxima aula.